Hoje tem um julgamento importante no Supremo Tribunal Federal sobre um assunto que a Rádio Bandeirantes está abordando desde o começo, né? Que é a questão relacionada ao deputado Daniel Silveira. Quais são as considerações que podem ser feitas aí, a expectativa para o julgamento? E primeiro, se o senhor acha que esse julgamento sai hoje mesmo ou algum ministro pode pedir vista? Olha, a probabilidade é que esse julgamento de fato aconteça hoje. A única interrogação que fica, que vem sendo veiculada aí bastante pela mídia, seria a hipótese do recém-empossado ministro André Mendonça pedir vista do caso, o que deixaria ele sem prazo certo e determinado para devolver e retomar o julgamento. Então essa dúvida seria, vamos dizer, a principal dúvida que paira nesse julgamento hoje. Sobre as perspectivas em relação ao voto dos ministros, eu tenho para mim que até acompanhando todos os desdobramentos que a gente teve desde o início desse processo contra o deputado, eu tenho para mim que de fato haverá uma condenação, embora particularmente eu não concorde com o teor da acusação que é feita contra ele. Evidentemente, é um parlamentar que se excedeu em muitos momentos na sua fala, teve colocações absolutamente inadequadas, porém é importante a gente lembrar que ele é protegido pela tal imunidade parlamentar que está prevista ali no artigo 53 da Constituição. Quer dizer, ele tem imunidade por questões de opinião, de voto, etc. E você analisando, eu tive cuidado de pegar a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República e fui ler no detalhe, a gente percebe o seguinte, ele se excede no vocabulário, ele se excede em ofensas, porém sempre dentro de um contexto de críticas a questões ligadas aí ao ativismo judicial, a questão principalmente das eleições, das urnas eletrônicas, enfim. Os excessos dele, que a meu ver em função da imunidade não permitiriam um processo por esse tipo de crime, elas estão contextualizadas dentro de uma atividade parlamentar, dentro de uma crítica afeta a temas do parlamentar. Então eu tenho para mim que acho que a via mais adequada, o que seria mais justo, é que ele respondesse disciplinarmente dentro da Câmara, mas não criminalmente. Por quebra de decoro parlamentar, por exemplo? Por exemplo, quebra de decoro parlamentar. Eu vou tentar colocar isso numa frase mais simples. Eu acho que ele comete um ilícito moral, mas não um ilícito penal. Doutor Paulo, muito bom dia. Eu estou aqui neste momento, né, lendo uma notícia no site Diário do Poder sobre um recurso do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, num processo que foi acolhido o recurso dele no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, é uma ação contra um articulista da Folha de São Paulo que escreveu textos no Twitter e no jornal, que o Procurador-Geral se sentiu ofendido, etc. e tal, e então moveu o processo, né? O que eu esperava como cidadão, né, era exatamente isso, que acontecesse coisas dessa natureza. Tanto quanto Augusto Aras, né, o ministro Cássio Nunes Marques move duas ações contra o mesmo jornalista, né? Eu não sei se é jornalista, eu acho que é um professor, é um colunista da Folha. Ele disse que ele chamou o Procurador-Geral da República de a própria sala da desfaçatez e covardia jurídicas. Ele também disse que o Augusto Aras fazia parte, ou faz parte, ou faria parte de um bando servil do presidente da República e coisas dessa natureza. Contra o ministro Nunes Marques, usou expressões também igualmente contundentes e o ministro considerou que foi ofendido e com todo direito recorreu à justiça. Isso é próprio do processo democrático mesmo. Se fosse com Alexandre de Moraes, o colunista certamente estaria em cana, né? Estaria talvez no exílio, talvez estivesse proibido de continuar a publicar os seus artigos ou posts nas redes sociais. Mas, no entanto, ele está apenas sendo processado, como prevê a legislação, na área, enfim, na justiça comum, com amplo de direito de defesa, etc. e tal, sem nenhuma excepcionalidade. O caso do Daniel Silveira é que intriga e incomoda pelo caráter excepcional das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes.
O senhor vê uma chance qualquer de o Supremo discutir esse viés? Olha, o caminho não era esse. Não é mandar prender deputado, não é mandar colocar a tornozeleira eletrônica do deputado, não é tornar o flagrante. É uma coisa engraçada isso. Eu nunca tomei com isso, nunca soube de nada parecido. Eles, contra o que está em vigência, contra o que justifica, inclusive, a tornozeleira, a prisão, não sei o que e tal, é o chamado flagrante continuado, inesgotável, imparável, né? O negócio caiu nas redes sociais, o motivo das queixas lá do Alexandre de Moraes, e aí, enquanto estiver circulando, é flagrante contra o deputado, e ele vai sendo mantido eternamente sob essas decisões do ministro Alexandre. Se houver alguma chance de o Supremo Tribunal Federal levar em conta essa, digamos assim, o que prevê a própria Constituição, a legislação, em casos como esse, em que autoridades ou pessoas, brasileiros, quaisquer pessoas, se sintam ofendidas? Olha, Cláudio, eu acho essa situação do Daniel Silveira um precedente perigosíssimo, tá? E o que está se acenando que vem acontecer é de fato que ele venha a ser condenado hoje, confirmando aquela frase que eu particularmente acho lamentável do ministro Fux, dizendo que mexeu com um, mexeu com todos. A verdade é que o Daniel Silveira, reiterando aqui que ele foi uma pessoa muito grosseira, inadequada em certos momentos da sua fala, mas a verdade é que ele tem essa proteção, ele tem essa imunidade e, na essência, ele estava discutindo temas que são absolutamente pertinentes. Ele questionava a questão das urnas eletrônicas, do processo eleitoral, do próprio processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que ele entende inadequado, e é um direito dele, como parlamentar, levantar esses questionamentos como de qualquer cidadão. Você não pode estar com isso sendo confundido como fazendo apologia ou incitação ao crime. Repito, ele é uma pessoa grosseira, inadequada, atrevida, em dado momento desafia, inclusive, o Alexandre de Moraes a prendê-lo nas suas falas, mas a imunidade parlamentar, ela é garantida, ela é um preceito da nossa Constituição. Quer dizer, você chegar ao ponto do indivíduo não poder discutir um assunto, ainda que de forma inadequada, caso o Supremo entenda que não concorda com aquela discussão. Hoje a discussão sobre as urnas eletrônicas, sobre a votação, está se tornando algo proibitivo. Sônia Blota aqui, prazer falar contigo. Isso é muito importante, o que você estava falando, porque a gente já esbarra numa discussão que a gente vem tendo há tempos, que é a liberdade de expressão. O que, afinal de contas, é a liberdade de expressão? Gostamos, queremos, somos a favor, mas a liberdade de expressão é dentro de uma ética. Não é você chegar na internet e também falar o que quer. Eu não estou aqui fazendo dizendo nenhum juízo de valor a respeito da decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes e nem da questão da imunidade parlamentar. Mas eu queria que a sociedade civil começasse a fazer um debate em torno do que realmente é a liberdade de expressão dentro da ética. Porque muitas vezes a gente fala, a internet é terra de ninguém. Não, alto lá. Existem regras, existe a injúria, a calúnia, a difamação. Então, é nesse sentido que eu gostaria de conversar contigo. Sônia, quanto tempo? Bom te ver, bom te ouvir. Sônia, essa discussão sobre a liberdade de expressão ela é muito importante. Eu acho que vale a gente pensar um preceito aqui. Não existe direito no nosso sistema que seja absoluto. Por incrível que pareça, nem a vida é um direito absoluto. Quando o Código te autoriza a matar, por exemplo, em legítima defesa, quando prevê pena de morte para crimes militares cometidos em tempo de guerra, você está abrindo exceção até o próprio direito à vida. Por via de consequência, a liberdade de expressão também não é um direito absoluto. E ele deve encontrar, sim, limites. Não é muito simples você estabelecer certos limites. Eu vou te dar um exemplo aqui que me incomoda muito. É a questão da liberdade de expressão quando ela vai de encontro com valores religiosos, com questões religiosas. Você que está na Europa, você lembra do episódio do Charlie Hebdo ali. Obviamente ninguém aprova um ato terrorista, mas se você for olhar o histórico do Charlie Hebdo, é extremamente agressivo com valores, com sentimento religioso das pessoas. Quer dizer, criou condições para que aquilo acontecesse. Então é evidente, a liberdade de expressão ela precisa de freios, com certeza. Agora, esses freios não podem chegar à expressão superlativa de você inviabilizar certos debates.
Isso quer dizer, então se o indivíduo daqui amanhã for para um debate que não apetece aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele está sujeito aí a ser socialmente cancelado ou sofrer medidas constritivas. Daniel Silveira sofreu medidas aqui que não tem nem previsão legal. Quer dizer, Alexandre de Moraes, veja, um parlamentar ele só pode ser preso por delito em flagrante, delito inafiançável em flagrante. Ele não cometeu delito inafiançável. Nem teoricamente, quer dizer, delito inafiançável pela Constituição são os crimes hediondos e equiparados, os atos terroristas. A gente não tem nada disso. Então, de fato, é muito complicado a gente colocar limites legais ao que seja o direito de expressão, a liberdade de expressão, porque ela é muito vasta. Né? A gente tem que ter princípios e tem que ter critérios. E acho que é isso que seria a grande missão do Supremo, estabelecer isso de uma forma coerente e não oportunista. Nós conversamos aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes mais uma vez com o Dr. Paulo Cunha Bueno, advogado criminalista, professor da PUC, que nos auxilia aqui com comentários a respeito de assuntos polêmicos que estão girando aí no mundo da justiça brasileira. Dr. Paulo, bom feriado para o senhor, obrigado pela presença aqui, até a próxima. Bom feriado a todos, um abraço.